Olá, no episódio de hoje eu vou falar sobre cópias de segurança, ou o famoso backup. Isso serve para você evitar danos ou perdas de arquivos ou dados que sejam bem importantes ou para você ou para sua empresa. No caso das quebras de máquina ou quando você perde algum hardware ou até mesmo por roubo ou furto. Mas como será que as empresas fazem backups de dados? Uma vez que as empresas têm um volume muito grande de informação e é necessário proteger toda essa informação. E o que a área de segurança da informação tem a ver com isso? Já que normalmente o backup é feito pela área de infraestrutura. Eu sou o Fábio Sobieck, sou especialista certificado em segurança e privacidade e nesse episódio nós vamos falar um pouco mais sobre a visão de segurança sobre os backups. Então, a cópia de segurança ou backup é a maneira mais antiga de proteção de dados que a gente tem conhecimento. Isso porque o backup ele já funciona desde o início da computação ou quando a gente passou a ter os computadores nas empresas, os PCs, a gente já fazia backups naquele tempo em disquetes e aí depois passou-se a utilizar outros métodos de backup aí. Então, desde esse início, quando as empresas começaram a ter os computadores, a gente já pensava em ter uma cópia sobressalente dos nossos arquivos para fins de proteção, porque naquele tempo a gente perdia muitos arquivos, às vezes por danos em mídias ou mesmo nos computadores, e a gente precisava ter uma cópia de segurança sempre à mão. Essa técnica nada mais é do que você realizar uma cópia do seu arquivo ou do seu banco de dados, daquele ativo de informação que você precisa, em uma outra mídia. Essa outra mídia pode ser qualquer coisa, pode ser um pendrive, um memory key, pode ser um HD externo, pode ser um serviço na nuvem. Então, na nossa casa, quando a gente utiliza aí os computadores, ou mesmo quando a gente tem o nosso celular, ele faz uma cópia dos seus dados em uma solução na nuvem. Em seu computador pessoal, provavelmente você deve fazer uma cópia dos seus arquivos, pelo menos aquilo que é mais importante, em uma outra mídia. Então, esse mesmo cuidado que a gente tem em casa, na empresa, isso é levado a um nível muito mais complexo. E agora com a adoção de sistemas de nuvem, é muito mais fácil fazer um backup. A gente tem aí à mão sistemas ou sites como Dropbox, Google Drive, OneDrive, onde nós podemos fazer a cópia dos nossos arquivos, fotos ou outras informações bem importantes nesse sistema na nuvem. E aí, quando acontece de pegar um ransomware na sua máquina, ou você ter o seu HD quebrado, o computador queimou, pelo menos você tem acesso a esses arquivos que estão ou na nuvem ou nesse HD externo. Na empresa, como o volume de dados é muito grande, a gente utiliza outros tipos de hardware ou outras técnicas também. O mais comum de se encontrar dentro das empresas são os backups feitos em fitas. E fita é a fita magnética mesmo. Hoje, o hardware que compõe essa fita, ele é chamado de cartucho e normalmente utiliza a tecnologia LTO, que eu vou explicar um pouquinho mais adiante. Mas tecnicamente, ele é uma peça de hardware que tem uma fita magnética que é rebobinada e dentro dessa fita a gente grava estes arquivos dos backups. Também é utilizado o storage. O storage é a palavra em inglês para armazenamento. Normalmente é um hardware que tem vários discos HDs, sejam eles de rotação, magnéticos ou HDs SSD, e esse equipamento normalmente ele fica dentro do data center, em racks, para receber os arquivos. O storage a gente tem ele em duas modalidades, o baseado em fibra ótica, quando o servidor se conecta diretamente a esse storage para fazer como se fosse um disco conectado, ou em rede, quando você conecta esse storage à sua rede e através de um serviço de rede, através do protocolo TCP/IP e outros protocolos, você consegue fazer uma cópia diretamente a esse hardware e aí você pode ter uma distância maior desde que você tenha uma rede bem rápida, uma rede cabeada que seja bem rápida. As empresas também, em alguns casos, utilizam os backups na nuvem. Não como da mesma forma que nós utilizamos com o OneDrive, com esses sites
com drives específicos, mas softwares que podem enviar uma grande quantidade de dados e armazenar uma grande quantidade de dados. Normalmente isso não é um serviço gratuito, é um serviço pago e por isso as empresas se preparam para receber o backup de outras companhias. Para fazer tudo isso funcionar de maneira ordenada e agendada, as empresas utilizam softwares específicos de controle de backup. Aí esses softwares conseguem ler os dados da origem e enviar esses dados para a mídia de destino. Estes softwares também fazem catálogos, e aí eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso, para você poder encontrar um backup mais rapidamente, ou você saber aonde está um arquivo em específico. E existem empresas que às vezes não têm tanta tecnologia assim, empresas às vezes de menor porte, que utilizam discos externos e utilizam não somente softwares específicos para backup, mas realizam scripts de backup. É script da maneira que a gente faz mesmo no nosso computador, é feito uma programação ou um direcionamento dos arquivos mais importantes dessa empresa para uma outra mídia, utilizando aí programação mais simples mesmo. Falando um pouco mais sobre esse backup em fita, para você poder entender, esses drives de backup são equipamentos, e aí tem das grandes marcas, HP, Dell, todos esses fabricantes de equipamentos para computação, normalmente eles têm uma linha de backups. Então existem esses drives de fitas, e eles podem tanto ser instalados nos racks diretamente, quando eles têm uma grande capacidade, ou eles podem vir no próprio hardware do servidor. Aí ele vai atender somente aquela máquina, né? Ele é dependente de uma máquina. Então eu posso ter tanto esse drive de fita fora de um computador, como dentro de um computador, atendendo um servidor em específico. Esses drives de fita, ele tem uma abertura na frente, onde você injeta o cartucho entra, em alguns casos, totalmente dentro dessa máquina, ou em outros casos ele entra como se fosse um cartucho de videogame mesmo, para quem conhecer um pouco mais os videogames mais antigos, e ele fica com uma parte para fora desse cartucho, dessa fita, ele fica para fora, até de forma que você possa identificar essa fita. E aí esse drive, ele pega a fita e começa a rebobinar, né? Ele enrola essa fita dentro do dispositivo. E quando ele passa essa fita, existem mecanismos ali magnéticos para poder gravar os dados. Obviamente esse drive de fita, ele também tem conexões com rede, ou conexões SCSI ou outros dispositivos, né, para poder conectar-se aos equipamentos, aos servidores ou à própria rede e receber os dados. E é interessante que esses métodos de comunicação, eles têm que ser muito rápidos, porque esse drive ele vai gravar uma grande quantidade de dados. Cada fita, na versão LTO6, por exemplo, você pode armazenar até 6 terabytes de dados. Então é muita informação, e aí essa informação, esse backup, ele tem que ser gerado aí em pouco tempo. Normalmente as empresas fazem o backup à noite para poder trabalhar com o computador durante o dia. Então esse backup, 6 terabytes de informação, eles têm que ser muito rápidos, transitar muito rápido para dentro do drive, de forma a poder fazer esse backup em tempo. Alguns drives também realizam encriptação em nível de hardware. Então o seu software de backup ele não precisa realizar a encriptação, ele envia o arquivo e o arquivo, antes de ser gravado na fita, ele é encriptado utilizando hardware para isso. Então ele não vai fazer ele é muito mais rápido quando eu utilizo hardware para encriptar, porque é um chip específico para fazer essa encriptação dos dados e a descriptografia também, quando ele está lendo esses dados, né? Então o próprio drive gerencia aí as chaves e realiza essa encriptação. Alguns drives também têm a capacidade de fazer a compactação dos dados. Então ele recebe os dados de forma bruta e ele realiza a compactação
antes de gravar na fita. E aí, por isso, quando você for ver uma fita de backups, você vai ver que ela tem uma capacidade que pode vir descrito assim, de 6 a 15 terabytes. Então, por que é de 6 a 15? 6, a menor quantidade, é quando eu não estou compactando os arquivos. E até 15 é porque, dependendo do tipo de arquivo que você está gravando, ele consegue chegar até armazenar até 15 terabytes de dados compactados. Por que a gente fala o tipo de arquivo? Arquivos do tipo texto, eles são mais suscetíveis à compactação. Então, o algoritmo de compactação ele é mais eficaz, então eu consigo guardar mais informações. Agora, quando você estiver gravando imagens, vídeos, aí complica um pouco mais, porque o algoritmo de compactação ele não é tão eficaz, porque o próprio arquivo de imagem e o próprio arquivo de vídeo, esse vídeo como você está vendo aqui nesse canal, ele tem já dentro dele uma compactação. Então, quando o Drive ele tenta compactar ainda mais esse arquivo, ele não tem tanto êxito, ele não consegue fazer isso, porque o arquivo já é propriamente dito compactado. Então, por isso que a gente vê sempre quando você vai comprar, adquirir uma fita ou levantar informações sobre um drive de backup, essa informação vai vir de 6 a tanto. O tanto é compactado. Para gerir um backup em fita, normalmente você vai precisar de um software de backup para fazer isso para você. Por quê? O software, além dele fazer aquele catálogo que eu comentei no início, o software ele vai fazer a gerência da mídia. A mídia ela tem que ser formatada. Da mesma forma, quando você usa um memory key, um pendrive ou um cartão de memória, um SD, dentro do seu computador e você tem que formatar, a fita você tem que formatar também. Então, por isso que a gente já precisa de um software específico. Mas não só isso. Quando você vai gravar a fita, ele no início da fita, como ela é uma linha magnética, no começo da fita normalmente é reservado espaço para você gravar um índice. Então, quando eu preciso saber que eu gravei um arquivo, uma planilha do Excel, e ele está lá nos 40 metros da fita. Então, no começo da fita, eu tenho uma lista, os nomes dos arquivos ou alguma coisa assim. Esse índice, ele te diz, olha, esse arquivo ele vai estar mais ou menos a 40 metros da fita. E aí a máquina já sabe o quanto que ela tem que rebobinar para chegar mais próximo da onde está o arquivo e ele localizar esse arquivo lá. Então, todo software de backup, ele realiza esse índice para você. E quando você perde esse índice por algum motivo, danifica, ou a mídia é nova e a gente não tem essas informações de índice, o software de backup ele consegue transcorrer toda a fita, olhar toda a fita, rebobinar ela inteira e olhar toda a fita e ir levantando esse índice, criando esse índice para você de novo. O software também ele vai realizar o catálogo, né? Então, cada fita LTO você pode colocar ou com uma etiqueta ou em alguns hardwares eles têm até um identificador desse hardware, né? Então você consegue identificar essa fita e saber em qual mídia que está. Então eu preciso resgatar um arquivo como ele estava na quarta-feira passada. Ele sabe em qual mídia que você tem que abrir para você poder encontrar aquele arquivo daquela data. Então o catálogo ele serve para isso. Então para ficar mais fácil de você localizar um arquivo numa data específica dentro da sua linha de tempo de backup. Nas empresas também existe um outro equipamento que nós chamamos de Tape Library. Como a fita ela tem uma capacidade máxima, vamos imaginar sem compactação, 6 terabytes, às vezes você vai ter um arquivo ou um volume de arquivos que obviamente vai passar desses 6 terabytes. O que você tem que fazer? Então você tem que fazer o backup em uma fita, quando acabar o espaço dessa fita, você tem que tirar a fita do drive, colocar uma nova fita e continuar o seu backup. Quando a empresa é muito grande e tem um volume de dados muito superior a isso, ela normalmente recorre a essa biblioteca de fitas. Ele é como se fosse um robô, exatamente como você imagina. Ele vai ter um armário onde ele vai guardar todas as fitas, ou você carrega todas as fitas em um armário. Esse robô, ele é uma mão mecânica, vai pegar essa fita
e vai levar até o drive e vai inserir a fita dentro do drive para você. Quando o backup terminar, o drive ejeta a fita, esse robô mecânico vai lá, pega a fita e leva de volta para o armazém, pega uma nova mídia e insere dentro do drive como você está imaginando. Então, se você procurar aí nos seus buscadores, Google, DuckDuckGo, você encontra esse Tape Library, você encontra vários vídeos mostrando como isso funciona e é bem interessante ver de verdade isso funcionando, né? O robô agindo, colocando a fita, é assim, uma imagem bem bacana, a gente vê que tem esse tipo de tecnologia. Para isso, as fitas elas têm códigos de barra. Em alguns tape libraries destes, a gente consegue ler o código de barras, né? O próprio robô lê o código de barras da etiqueta e ele sabe exatamente qual mídia que ele vai precisar inserir lá na fita de backup, né? O drive de backup ou não. Bom, a fita ela é utilizada ainda porque ela tem um custo baixo. Então uma empresa ela pode comprar um conjunto de várias fitas, 30 fitas, 40 fitas, 50 fitas. Quanto mais cartuchos destes LTO ela tem, maior a capacidade de backup e maior a quantidade de dias que ela pode armazenar. Eu vou falar um pouquinho mais sobre estratégia de backup e aí você vai entender por que às vezes eu preciso ter vários dias do mesmo backup. E dessa forma, você pode comprar, adquirir mais fitas, o backup em fita ele é escalável. Então eu consigo, se amanhã ou depois eu preciso aumentar a minha capacidade de backup para 80 terabytes, 100 terabytes, basta eu comprar mais fitas, que o custo também de uma fita é menor, por exemplo, de que um HD, e você pode incrementar, aumentar a sua capacidade de backup. Essas fitas, depois que elas estão já com backup e aí criptografadas, protegidas e tudo mais, a gente tem que guardar essa mídia, esse cartucho, de uma maneira segura. E porque ele é um tamanho menor, do tamanho de um celular, por exemplo, a gente consegue guardar vários dessas fitas em armários que nós chamamos de cofres de mídia. O que é esse cofre de mídia? Ele é um dispositivo que parece um cofre normal, um cofre que você guarda dinheiro, mas ele é preparado, o interior dele é preparado para acondicionar essas fitas. E nestes cofres de mídia, normalmente você pode encontrar alguns cofres que têm controle de umidade, que tenha controle de temperatura, e alguns desses cofres eles suportam até incêndios. Então, esse cofre estando dentro de uma área, um data center, e esse data center foi completamente incendiado, ele tem, em alguns casos, tá? Ele tem a capacidade ou a condição de guardar as mídias para evitar que elas se derretam com o calor intenso. Então, antes de você tomar essa decisão de manter esse seu cofre dentro de um data center, que não é a recomendação, normalmente você retira as mídias da onde está o data center, porque lá pode ter um incêndio, você leva para outro local, em outro lugar, onde você pode guardar essa mídia com maior segurança dentro desse cofre. Mas mesmo nesse outro lugar, ele pegar fogo, o cofre, e aí você tem que verificar junto ao fabricante do cofre que a sua empresa utiliza, qual é a capacidade, quantos graus ele suporta, para você poder ter uma ideia se ele vai suportar um incêndio ou não. Obviamente esses cofres eles são protegidos e fechados para que também evite o roubo das fitas. E mesmo que a fita tenha proteção, tenha backup, tenha a criptografia, é interessante que a gente não deixe perder, porque se perder a fita, a empresa está perdendo os dados. Então, se eu perdi a fita, foi roubada, e o meu data center se danificou, teve um incêndio, aí eu perdi todo o meu backup. Não é incomum que as empresas adotem parceiros ou prestadores de serviços que façam esse armazenamento de mídia para você. Então você faz o backup todo dia à noite, pela manhã passa uma empresa, um courier, um motoboy, para pegar suas fitas e levar para o seu ambiente protegido, né? Normalmente fora da cidade ou alguma coisa assim, um armazém protegido. E quando você precisa restaurar um arquivo, você liga para a empresa
seleciona a mídia lá que você precisa, você dá um identificador dessa mídia, eles mandam para você também, através de um motoboy, rapidamente chega de volta para o seu ambiente e você pode fazer restauração dessa mídia. Se você assistiu o seriado Mr. Robot, você vai ver que em um dos episódios, depois que eles executam o ataque na Evil Corp, eles ainda precisam destruir as mídias de backup. E aí é justamente uma empresa dessas, que é responsável pelo backup de várias outras empresas, eles conseguem fazer uma invasão e alterar o sistema de controle de temperatura dos cofres onde ficam as mídias. Como eles aumentam muito a temperatura, as mídias se deterioram, porque elas são feitas de um meio magnético, um plástico específico para isso. Quando a temperatura sobe muito, esse plástico ele deteriora e aí foi perdido todo o backup. Bom, uma desvantagem da mídia utilizando fita é quando você precisa resgatar ou salvar, recuperar apenas um arquivo ou um conjunto pequeno de arquivos. Porque se a mídia cabe 6 terabytes e você faz todo um backup dela, quando eu preciso restaurar todo aquele backup, ou seja, é um servidor inteiro que estava gravado numa fita, ele é ideal porque você rapidamente consegue restaurar todos os arquivos que estão na fita. Lembre-se que ela é em linha. Mas se eu preciso achar um único arquivo, por mais que eu tenha aquele índice que eu expliquei lá no começo da fita, e eu possa saber, vai levar um tempo para o seu drive poder chegar até aquele ponto da mídia. Imagina que esse cartucho ele é uma fita enrolada de vários metros de tamanho. Então até que ele consiga avançar o motorzinho dele ali e chegar naquela metragem onde está o seu arquivo, ou outros arquivos, ele tem que ir e voltar para um ponto específico, esse tempo é consumido ali nesse rebobinamento da fita, e aí por isso a restauração de um único arquivo ela é mais lenta no sistema de fita. E o conjunto inteiro, a velocidade é baixa, tá? Para você armazenar esses 6 terabytes, você normalmente, quando você compra o drive, você tem aí mais ou menos a quantidade de dados que ele consegue enviar por segundo, por minutos. Então, quando eu preciso calcular o meu tempo 6 terabytes, eu sei que eu vou conseguir gravar em 1 hora, em 2 horas. Se eu faço meu backup somente à noite, então eu tenho que imaginar, olha, eu faço meu backup da meia-noite às 6, então eu tenho uma janela de tempo de 6 horas. Eu tenho que ver quantos backups eu consigo fazer dentro desse tempo. Se a minha empresa tem muitos dados, aí obviamente eu vou precisar, além de ter mais fitas, eu vou precisar ter mais drives gravando simultaneamente. E aí drives também sobressalentes, porque se um drive quebra, e aí eu teria lá, por exemplo, uma janela de 6 horas para gravar, e eu só tenho 5 drives, e eu deu problema em um deles, aí eu já diminuí a minha capacidade de backup. E aí às vezes eu não consigo fazer o backup de toda a informação que eu preciso fazer dentro daquela janela de tempo. Então sempre é bom você ter pelo menos um drive extra dentro da sua estratégia de backup para poder ter todo o backup funcionando, né, ao longo dessa janela de tempo que você precisa. A fita ela tem uma vida útil normalmente de 20 anos. Só que se você usar a fita todos os dias, ela vai se desgastando. Então é um material mais perecível. Essa é uma outra desvantagem da fita frente ao backup feito em HD, que eu vou explicar agora. Então, o backup feito em disco é a segunda opção, normalmente mais utilizado pelas empresas. E por que ela é a segunda opção? Porque, obviamente, ele é mais caro, depende de hardwares específicos. Mas, em grandes empresas, um ambiente complexo, o backup em disco é a única opção, porque o backup em fita, eu expliquei agora há pouco, ele é mais lento, tanto para gravar quanto para restaurar no momento que você precisa retornar um ambiente de um problema, um desastre. O backup em disco, então, ele vai utilizar HDs externos, na sua grande maioria, ou storages baseados em fibra ótica, onde a comunicação é direta entre a máquina e o storage, utilizando uma mídia de fibra ótica, ou em casos de storage de redes. São aqueles storages que você vai conectar
uma placa de rede, ele já vem com uma placa de rede, você conecta na sua rede, ele vai assumir um endereço IP e através de protocolos, tanto de backup ou de transferência de arquivos, você consegue, através da sua rede, fazer esse backup ou restauração de maneira mais rápida. Obviamente, o backup em fibra ele é mais rápido porque ele não tem a latência da rede, a velocidade já é normalmente maior nesse equipamento de fibra e é uma conexão dedicada, então ele não tem concorrência de comunicação com outros dispositivos ou uma concorrência do próprio protocolo. Nesses storages, em alguns casos, isso tudo depende do fabricante, do modelo que você está utilizando. Alguns desses storages, como ele é um armário com vários HDs, você pode fazer a substituição desse HD. Existem maneiras para se fazer isso. Tem storages que eles identificam um HD com problema, ele vai sinalizar para você, vai desligar aquele HD específico e aí você pode fazer a substituição. Você remove uma trava, você retira ele como se fosse uma gaveta, coloca um novo HD da marca, do fabricante e tudo mais, não pode ser qualquer HD e também tem que ser de um tamanho específico. Você insere esse HD na gaveta e espeta essa gaveta de volta àquele armário de HDs, que é o storage. E aí o próprio hardware já começa a formatar aquela mídia e já começa a gravar arquivos naquele HD novo que foi inserido dentro do sistema. Então ele mesmo faz todo o controle do arranjo de discos, ele faz todo o controle de mídia, de checagem de disco. O próprio hardware faz essa administração. Mas você pode ter softwares específicos também para fazer essa administração para você poder monitorar a saúde do seu storage à distância. Uma vez que esse storage está pronto, ele pode ser utilizado de duas maneiras. Ou como um servidor de arquivos, né, onde você vai gravar os seus arquivos, ou como uma mídia de backup. E aí, lembra que nós temos o software de backup específico. Esse software de backup ele reconhece o storage como um local, um repositório de arquivos, e aí ele faz a gravação do backup, propriamente dito, dentro do storage. Ele assume aquele storage como uma mídia, né? E ele faz o backup ali dentro. E o próprio software se organiza como que ele vai guardar esses arquivos lá dentro. Obviamente, o storage feito em disco, através de software ou através de script, ele é muito mais rápido para você localizar um arquivo específico. Então você precisa resgatar uma planilha do Excel ou um backup de banco de dados. Ele é mais específico, ele sabe exatamente onde está, ele não precisa rebobinar a fita, né, como é o caso da LTO, ele consegue diretamente ir naquele ponto do HD e recuperar o arquivo. Então ele é muito mais rápido quando você vai restaurar um único arquivo. Outra vantagem do backup em disco é porque você não fica retirando as mídias, né, os discos da máquina. E aí isso adiciona um pouco mais de segurança, porque quando você faz troca das fitas e você guarda a fita e às vezes a fita cai no chão, ou ela é roubada, ou acontece algum dano à fita, você perdeu aquele backup. No caso dos HDs, como os HDs não saem de dentro do storage, ou o HD externo que você está utilizando, normalmente você não movimenta muito, então você tem uma durabilidade maior desse sistema e um menor número de danos às mídias. Então, nesse caso, o risco do seu backup ele é menor do que no uso da fita, que é uma mídia mais maleável, mais removível, né, como a gente diz. E em contrapartida, se eu preciso mover esse backup, no caso que eu falei que eu tenho um prestador de serviço que armazena os backups para mim, no caso do disco eu tenho essa desvantagem, porque como eu não tiro o disco do lugar, eu não consigo mandar esse disco para um local terceirizado para o armazenamento. E o disco também ele vai estar junto com o seu data center. Então, se ocorrer de ter um incêndio no seu data center, você perde os dois. Então, o ideal é que a mídia de backup, mesmo em disco, ela esteja localizada fora do ambiente onde está o servidor, onde reside normalmente os seus dados. Então, se você tem um data center, o ideal seria você ter 2 data centers
e esse storage de backup ficar no segundo data center, né? Então, as empresas de maior porte que têm um ou dois data centers, eles fazem esse backup cruzado. Então, o data center A grava o seu backup lá no data center B e o data center B, as máquinas que estão em operação no data center B, gravam o seu backup no data center A. Então, existe essa comunicação trocada, né, cruzada, quando eu estou falando de grandes empresas que têm essas condições de terem dois data centers, por exemplo. E o backup em disco, ele também pode ter uma capacidade maior, né, do que a fita. Lembra que a fita tem aquela limitação de até 6 teras, e aqui no disco eu posso ter discos bem maiores, de 12 terabytes, ou dentro do arranjo de discos, eu posso gravar em vários discos um arquivo muito grande. Em especial quando eu estou trabalhando com máquinas virtuais, que aí a máquina virtual ela gera arquivos que são gigantescos em determinados casos. Então eu consigo armazenar um disco inteiro de uma máquina virtual dentro dos discos do storage. Bem mais fácil do que o backup em fita. E uma terceira opção para as empresas é o backup na nuvem ou backup na cloud. Normalmente eu instalo um agente na máquina onde eu quero fazer o backup e esse agente ele trata de pegar os arquivos que eu quero fazer backup, os dados, ele vai encriptar esses arquivos, quebrar ele em porções menores, em arquivos menores ou fatiar esses arquivos e também vai compactar na máquina de origem antes de enviar para a nuvem. Isso porque o envio para a nuvem ele tem um custo para nós grande. É o custo de saída da empresa e o custo também de uso de banda do ambiente de nuvem. Nesse caso, quando eu preciso então enviar arquivos, normalmente o backup em cloud não é recomendado para arquivos grandes, porque aí você tem um grande uso dessa banda, né? Então normalmente é para arquivos pequenos ou quando você precisa ter uma flexibilidade, uma mobilidade dos dados, aí você utiliza normalmente o backup na nuvem, no ambiente corporativo. Então nas estratégias de backup, aí que nós envolvemos a área de segurança da informação. Porque antes de você fazer o backup, a gente tem que fazer o planejamento desse backup. Existem duas estratégias principais que nós chamamos de backup completo e o backup incremental. Como eu tenho que fazer uma cópia dos meus dados, então eu já sei quais são os dados que eu preciso fazer o backup. Como eu tenho que manter uma cópia, normalmente a primeira cópia dele a gente chama de backup completo, onde eu vou fazer todo aquele conjunto de arquivos em uma mídia só ou alguma coisa assim. E aí eu guardo. No dia seguinte, eu tenho que pegar as alterações que fizeram entre o primeiro dia e o segundo dia. Então vamos imaginar, eu fiz um backup na segunda-feira, o pessoal trabalhou na terça-feira e a terça-feira à noite, onde eu vou fazer o backup de novo, eu tenho alguns arquivos que mudaram e outros que não mudaram. Então eu posso escolher no segundo dia fazer um segundo backup completo, obviamente separando as mídias, tá? Na segunda-feira eu usei uma fita ou um HD externo. Na terça-feira eu utilizo outra fita ou outro HD externo. Isso é interessante porque eu posso guardar e saber exatamente, eu quero resgatar um arquivo como ele estava no dia 26 de julho. Então eu sei exatamente em qual fita que eu tenho que pegar para ter aquele backup de 26 de julho. Porque o ransomware, às vezes ele não avisa, né? Você não tem sinais ali de quando ele já começou a encriptar seus dados. Então você pensa assim, olha, há 4 dias atrás eu não tinha esse arquivo encriptado, então eu vou resgatar o backup daquele de 4 dias atrás. Isso também ocorre, por exemplo, uma planilha do Excel, várias pessoas mudando essa planilha, e aí eu falo, eu preciso resgatar o backup dessa planilha de 3 dias atrás. Então é ideal que a gente faça esses conjuntos de backup completos ou incrementais por dia. Por que muda do completo para o incremental? Então na segunda-feira eu fiz lá um backup de todos os meus, vamos imaginar que eu tenha 100 arquivos, né? O número 100, 100 arquivos. Meu backup completo, eu vou lá e backupeio, faço a cópia dos 100. No dia seguinte, eu alterei desses 100, alterei 5 deles. Os outros 95
continuam iguais desde a segunda-feira. Então, no backup incremental, eu só faço a cópia destes 5 a mais. Na quarta-feira, eu vejo que eu modifiquei 10 arquivos. Então, na quarta-feira, eu faço backup somente dos 10 arquivos. O que muda? Quando eu vou fazer uma restauração, no backup full, eu só preciso pegar a última mídia, porque ali eu tenho todos os arquivos daquele dia. Quando eu faço uma restauração do backup incremental, eu tenho que pegar o backup full, como ele estava, voltar os arquivos do backup full, depois voltar os arquivos da fita da terça-feira, depois voltar os arquivos da fita da quarta-feira, porque em cada fita dessas eu vou ter um pedaço do meu backup. Então eu sei em que linha do tempo eu estou. Eu fiz uma volta no tempo, eu sei em que dia exatamente eu estou quando eu termino o backup da minha fita. Uma outra estratégia que nós vamos lidar é backup local ou backup na nuvem. Como eu expliquei, às vezes a gente tem condições de fazer o backup em fita ou disco localmente e também faço o backup em fita local na nuvem. Então a gente tem que imaginar como que eu vou trabalhar essas situações, o que é o ideal para a minha empresa, e eu tenho essas duas opções. Então, eu vou fazer backup local, eu vou lá, gerencio todo o meu backup. Backup em nuvem, normalmente um provedor de serviços vai gerenciar isso para mim. Eu só preciso ter o trabalho de enviar os arquivos para ele dentro daquelas regras ou daqueles pontos que eu comentei agora há pouco, né? Eles precisam ser arquivos pequenos, precisam ser quebrados em várias partes, precisa ter um agente para fazer isso, a compactação e encriptação antes de enviar para a nuvem. Uma outra estratégia que as empresas podem adotar, então, ao invés de fazer o backup em fita à noite, a gente faz um backup como um segundo drive. Então, é uma estratégia que eu uso aqui em casa. Eu tenho um storage ligado na rede e dentro do meu computador eu vejo ele como um drive adicional. Então, quando eu gravo aqui um vídeo para vocês ou um áudio para vocês, eu sempre pego esse arquivo e copio para esse storage que está na minha rede. Então eu sempre tenho uma cópia onde eu trabalho no meu computador e um backup feito nesse storage. Ainda, por força de segurança, eu tenho um agente na minha máquina que faz uma cópia dos meus arquivos para o OneDrive da Microsoft. Então eu tenho sempre também uma terceira cópia que fica na nuvem à minha disposição. Então, quando eu preciso resgatar alguma coisa, ou eu posso ir no meu NAS, aqui, no meu storage, ou eu posso ir na nuvem, né? Se eu estiver fora de casa, por exemplo, eu posso ir na nuvem que eu tenho uma cópia lá também. E eu também faço um backup utilizando um software de backup do próprio nativo do Windows. Eu faço os sets de backup dos meus arquivos pessoais. Então, arquivos do Word, Excel, PowerPoint, estes eu faço um set de backups. E eu tenho um set, um conjunto da segunda-feira, um conjunto da terça-feira, um conjunto da quarta-feira. Todos esses backups feitos por esse software da Microsoft, eu armazeno também no meu storage. Uma outra estratégia que você vai ver sendo adotada quando se fala em backup é que as empresas utilizam várias redes distintas de serviços. Quando eu tenho lá um servidor de aplicação, um servidor de banco de dados na minha rede, normalmente essa máquina, ou ela virtual ou física, ela tem 2 ou 3 placas de rede no mesmo servidor. E essas redes são segmentadas. Então, o cabeamento da rede que atende a requisição do usuário, o usuário vai lá abrir o site. Então, ele digita lá www.nomedaempresa.com.br/aplicação. Essa rede que circula o pedido do usuário não é a mesma rede física que eu utilizo para fazer o meu backup. Então, eu pego uma segunda placa de rede. Essa segunda placa de rede eu me conecto ao servidor de backup ou ao NAS que eu quero utilizar como backup e até utilizo uma faixa de IP diferenciada, regras de firewall diferenciadas para poder ter uma agilidade. Então, essa rede, monto uma VLAN ou uma rede cabeada específica para isso, essa rede ela só vai tratar de backups. Então, eu diminuo a concorrência do protocolo, né,
de protocolo TCP/IP, na hora de transferir os meus arquivos para o NAS, eu diminuo então a concorrência. E aí é mais rápido, tanto para enviar quanto para ler dados de um storage quando eu tenho essa rede separada. E também se eu pegar tiver algum vírus ou um malware que ele está circulando na minha rede de usuários, a rede de trabalho, essa rede de backup ela vai estar mais protegida e evitando que um vírus possa contaminar o seu backup também. E uma estratégia que eu já citei um pouquinho agora atrás é a estratégia do storage não residir no mesmo data center onde você tem as suas máquinas. Isso por conta de uma indisponibilidade nesse data center, falta de energia elétrica, um incêndio, uma demolição, um acidente, né, que possa ocorrer, você não vai perder acesso aos seus arquivos ou acesso ao seu backup. Então, seu backup sempre tem que estar fora desse ambiente, né? Então, aqui, por exemplo, em casa eu não consigo ter essa flexibilidade, porque o meu storage ele fica aqui, até por questão de velocidade e tudo, mas o meu backup, né, ele fica na nuvem. Então, mesmo que eu perder esse meu storage, porque ele está aqui no mesmo ambiente, né, ocorrer um acidente aqui, ou eu ficar sem energia aqui, eu tenho sempre esse meu backup fora, como uma estratégia também, que é a mesma adotada pelas empresas. E o que nós devemos guardar nesse backup? Né? A gente está falando aqui de dados, de arquivos, né? Normalmente as empresas fazem backups dos seus bancos de dados, obviamente, porque os bancos de dados de produção, né, os bancos de dados de desenvolvimento ou de pré-produção, né, o ambiente de homologação, isso não é feito backup, tá? Porque o custo do backup ele é um custo para a empresa, então a gente só faz backup dos dados de produção. Então, bancos de dados que estão em produção, onde estão as suas tabelas de clientes, tabelas de pagamentos e tudo mais, isso você tem que fazer backup diariamente. O próprio banco de dados tem software para isso, você vai fazer um dump da sua base ou um comando de backup, ele já vai encriptar para você esses dados ou guardar de uma maneira segura, mas ele vai fazer esse download, né, esse dump dos dados para um arquivo em alguma mídia que você apontar. Depois você pega esse arquivo, essa mídia, e leva para o seu ambiente de backup. Então, dentro da sua fita ou dentro do seu storage, você tem que tirar esse backup de dentro do servidor de banco de dados para fora. Então, todos os bancos de dados aí, MySQL, Oracle, SQL Server, eles têm comandos específicos que você pode rodar tanto no SQL ou dentro do software de gerenciamento, um software gráfico, você pode fazer um backup. Às vezes, em alguns casos, você pode fazer backup com o banco de dados quente, ele está ali funcionando e mesmo assim ele consegue fazer um backup para você. Então isso você tem que avaliar com o seu DBA ou olhar o seu software de banco de dados para saber como fazer isso. Os dados não estruturados é também um ponto de backup que nós precisamos fazer. Chamamos de dados não estruturados aqueles arquivos do Word, Excel, arquivos diários, né? Arquivos de relatório que a gente utiliza dentro do dia a dia da empresa. E são dados não estruturados. E também é bem importante guardar esses arquivos porque ali tem muita informação para a empresa e informação vital, em alguns casos, que não estão em bancos de dados, que não estão em sistemas, estão ali em arquivos. Esses arquivos precisam ser feitos backups. Máquinas virtuais. Então, muita empresa hoje está utilizando ou containers ou máquinas virtuais. É indicado que você faça o backup da sua máquina virtual inteira. De novo, os softwares de backup aí, eles têm hoje plugins para fazer a conexão direta ao VMware, ao Citrix, ao Docker e poder fazer o Kubernetes, poder fazer o backup da sua máquina virtual inteira. Você também pode fazer opções ou espelhamento de disco ou baixar a sua máquina, fazer o backup e voltar. Aí a estratégia que vai adotar a sua empresa, dependendo da disponibilidade que você precisa manter desse ambiente. E, por final, os dados de estações de trabalho. Então, obviamente, você tem aquele diretor ou aquele presidente da empresa que não guarda os arquivos dele num local centralizado, num
Drive, ou um SharePoint, ou um servidor de arquivos, ele guarda todos esses dados, e até os celulares, né, eles guardam muitas informações da empresa, informações que você não pode perder. Então, nesses casos, é interessante você procurar um software de backup que tenha agentes ou softwares de backup na nuvem que façam esse backup automático para você. Você instala um agente tanto no celular, ou no desktop, ou no laptop do seu funcionário, e ele automaticamente, através de políticas, você pode comandar isso centralizado, ou o próprio usuário ele pode escolher o que ele quer fazer de backup. Ele vai fazer uma cópia ali, todos os dias vai ficar mandando esses arquivos para um local na nuvem, ou dentro da sua empresa, né, quando ele está localizado ali na empresa, ele pode, através, simplesmente ele se colocou o cabo ou conectou o Wi-Fi, ele já vai saber que está dentro do ambiente corporativo, ele já sabe que ele tem que fazer o backup dentro de um servidor dentro da sua empresa. Então, existem diversos softwares que a gente pode trabalhar isso e vai depender da estratégia que você adotou para a sua empresa. Bom, era isso que eu queria agregar hoje para vocês, falando aí de cópia de segurança. Espero que você esteja fazendo a sua cópia de segurança aí dos seus arquivos, e o mesmo cuidado que você tem aí em casa fazendo a cópia dos seus arquivos é o cuidado que você vai ter lá na empresa. Só que lá na empresa, um ambiente muito mais complexo, como a gente acabou de ver aqui, mas também com outras opções. Então não se esqueça, faça o seu backup diário, guarde suas informações, os malwares estão aí detonando as máquinas e depois não adianta chorar quando você não tiver um backup, ok? Agradeço aí sua audiência, sua paciência, continue me acompanhando ou pelos podcasts ou pelos vídeos. Eu tenho o meu canal no YouTube, no Facebook, também publico no Twitter e no Instagram, e fique à vontade também para enviar o seu pedido de conteúdo, e aí eu gravo aqui para vocês, ok? Muito obrigado e fique seguro!